O caminho feito sem Jesus torna-se triste, mas, com a presença de Jesus, torna-se um caminho de ressurreição, um caminho de salvação, um caminho para a vida. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho desta quarta-feira. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, para bem ouvirmos a palavra do Santo Evangelho e acolhê-la em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com um rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo, isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus
ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O caminho de Emaús não nos chama a viver essa experiência frustrante, e sim a caminhar com o ressuscitado, e com ele sermos também sinal de esperança na vida das pessoas, sermos portadores de uma palavra de fé, de uma palavra de encorajamento e de esperança. E quando cantamos os nossos salmos de lamentações, Jesus se coloca no nosso meio. Jesus se coloca perto de nós naqueles momentos dramáticos da nossa vida, em que muitas vezes, ao invés de louvar a Deus, de bendizer o seu nome, nós lamentamos, murmuramos e reclamamos. Jesus está presente nas nossas crises. Assim como esteve presente na crise desses 2 discípulos de Emaús. Hoje, o apelo ao nosso coração é o de sentir a presença de Jesus, pois a sensação pode ser até de ausência. Assim como aqueles 2 discípulos tinham um pouco dessa sensação da ausência de Jesus. E você, que me escuta hoje, pode também sentir no seu coração, talvez, uma sensação de ausência, mas a fé em Jesus Cristo, a fé no ressuscitado, é a memória da sua presença na nossa vida, é a memória das suas palavras. Ele mesmo nos disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. A beleza da vida espiritual não é resolver as nossas inquietudes, a nossa vida de oração, o nosso caminho com Cristo, a nossa fé pascal, não são para resolvê-las, as inquietudes, mas sim para nos deixarmos ser guiados por Jesus nos momentos de inquietudes. Assim como fizeram esses 2 discípulos, pois depois que Jesus abre-lhes os olhos, eles permitem que Jesus esteja com eles. Então, em meio aos nossos sofrimentos, das nossas tribulações, não nos preocupemos em resolvê-los, mas nos preocupemos em nos deixarmos ser conduzidos por Jesus. No meio dessas realidades, não busque explicações ou alguém, e sim busque a Cristo, pois Ele está vivo no meio de nós. Ele ressuscitou. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que você tenha uma quarta-feira da 8ª da Páscoa abençoada. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.